Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em cada um de vocês, com cada um de vocês e a sua família. Deus abençoe a todos vocês por assistir os vídeos. Como eu disse no vídeo anterior, eu fico em casa e ao estudar a Bíblia, ao estudar os livros, as meditações, então eu fico esperando o Espírito Santo falar comigo. Por quê? Porque o relevante, o importante, o necessário para a gente é que a gente tenha a orientação de Deus naquilo que a gente tem que fazer. Não adianta eu só gravar vídeo para você toda semana ou todo dia. Eu já tentei fazer isso, inclusive já pedi autorização ao Espírito Santo para gravar vídeo todos os dias. O que eu não recebi, essa autorização. Então significa que o Espírito Santo quer uma coisa muito mais sólida, muito mais, digamos assim, aprofundada, que permita a mim e a você aprender, crescer na graça, crescer no conhecimento. Então a gente faz as coisas que o Espírito Santo orienta. A gente faz aquilo que o Espírito Santo pede. Por exemplo, essa mensagem de hoje. Nem estava imaginando essa mensagem, de repente essa noite, madrugada, o Espírito Santo colocou essa palavra na minha cabeça e ele mesmo foi mostrando o direcionamento, como utilizar essa palavrinha da nossa mensagem de hoje para transformá-la numa meditação ou numa reflexão em que todos nós podemos conhecer mais a Deus, melhorar nossa visão de Deus. Deus é contigo, obrigado pelo like, obrigado pela inscrição, você que está chegando agora no canal. Esse é um canal de sermões, é um canal de reflexões na Bíblia para o nosso crescimento espiritual. Deus é contigo. Falemos com Deus. Meu querido Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de voltar a este lugar e aqui, assentado nesta cadeira, poder comungar contigo. Nesse lugar, na tranquilidade desse momento, poder elevar a voz ao Senhor em oração e inclinar-me diante da tua palavra para estudar, para ouvir a tua voz através do estudo da Bíblia. Fala conosco e que a mensagem de hoje, Senhor, seja relevante não só para mim, mas seja relevante para todos os meus amigos e irmãos. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós, que sejamos edificados, transformados pelo poder da tua palavra. Sare as nossas doenças, cure as nossas enfermidades, seja ela física, seja emocional, seja social, seja espiritual, que sejamos verdadeiramente curados e libertados pelo Espírito Santo. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Pai, para esta família, para este irmão, para essa irmã, para esse amigo, para essa amiga que assiste a essa mensagem, que a mão do Senhor traga vitória e bênção para essa pessoa que ora comigo, que assiste essa mensagem. Nós oramos, Pai, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia. Não esquece, esse é um canal em que a gente tem vários sermões, já temos mais de 200 sermões, e todos eles pautados e embasados na Bíblia, a palavra de Deus. Minha série O Juízo, minha série O Testemunho, Meu Testemunho, as duas séries O Espírito Santo, tem aí Ele Vem, uma série maravilhosa sobre a volta de Jesus Cristo. Então, todos os sermões aqui, todas as reflexões estão pautadas na palavra de Deus. E então eu convido você a abrir a Bíblia, Romanos capítulo 16. Nós vamos fazer uma reflexão aí, porque o Espírito Santo quer falar conosco. Nesse texto ele quer falar conosco. Romanos 16, versículos 25,
26 e 27. A gente vai ler os 3 versículos, mas a gente vai tirar apenas uma palavra desses versículos para a nossa reflexão de hoje. Então, Deus quer falar com você. Abra o seu coração agora. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo tocar em você. E leia comigo. Ora, aquele que é poderoso para confirmar a vocês, segundo o evangelho pregado por Paulo. Eu estou parafraseando, tá? Aqui diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, antes de você fechar a sua Bíblia, lembrando que você precisa deixar a Bíblia aberta até o final da mensagem. Eu vou voltar algumas vezes no texto, porque esse texto, ele está falando justamente do conhecimento de Deus e dos planos que Deus tem para nós seres humanos e do grande interesse de Deus pela humanidade. Aliás, quando a gente fala assim de Deus, a gente percebe que mais do que a gente, Deus está muito interessado na humanidade. E às vezes eu fico imaginando, eu fico pensando, às vezes eu gasto horas na cama, depois das 3 horas da manhã, quando eu acordo, ali por volta de 3h30, 15 para as 4, que eu acordo, aí eu fico muito tempo pensando no grande amor de Deus por nós. E eu às vezes fico sem entender como Deus pode ter tanto interesse no ser humano. Aliás, no Salmo 8, deixa a sua Bíblia marcada em Romanos e leia comigo uma reflexão que Davi fez no Salmo 8. Ele diz assim, olha, o Salmo 8. Versículos 3 e 4. Observe o que Davi diz. Quando contemplo os teus céus, você já tentou contemplar o céu à noite? Tente olhar o céu à noite. Tente olhar o céu após uma chuva. A expressão de cores, a beleza do arco-íris, as matizes, as flores, as árvores regozijando com o frescor da chuva. E Davi, quando ele diz assim, quando eu contemplo os teus céus, ele está falando da contemplação da natureza que Deus criou. O esplendor da glória de Deus, o universo. Então você olha à noite, aquele monte de estrelas. Tudo bem organizado no céu. Não há conflito, não há atritos, mas há harmonia, há beleza. E Davi, quando ele olha à noite, Davi era pastor de ovelhas, provavelmente em uma noite estrelada, ele estava deitado na grama, contemplando o céu, quando ele escreveu o Salmo 8. E ele diz, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que o Senhor estabeleceu, que o Senhor criou. Aí ele diz, o que é o homem? Agora ele olha para o universo, para a grandeza de Deus. Então ele olha para ele mesmo e olha para as outras pessoas à sua volta. E ele diz, por que tanto interesse no ser humano? E isso na Bíblia chama-se mistério. Inclusive o livro O Grande Conflito diz que
uma das coisas que até os anjos têm preocupação é entender os mistérios de Deus. Inclusive aqueles que vão para o céu, aqueles que vão passar 1000 anos no céu, aqueles que vão viver na nova terra com Deus, eles passarão a eternidade estudando os mistérios de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 25 fala que os mistérios de Deus foram manifestos, mas eles estavam guardados, reservados desde os tempos eternos. E Deus fez questão de revelar 3 dos seus mistérios. Inclusive lá no Apocalipse, João viu outros mistérios, né? E aí ele tentou escrever, tentou revelar os mistérios de Deus e Deus não permitiu. Se eu não estou enganado, capítulo 10. João tem uma visão dos mistérios de Deus. E Paulo diz que os mistérios de Deus estavam reservados exclusivamente para ele, desde os tempos eternos, e agora ele faz questão de revelar o principal dos seus mistérios. Então hoje nós vamos fazer uma análise, hoje nós vamos estudar 3 dos grandes mistérios que Deus revelou através de Jesus Cristo e através dos profetas na Bíblia. 3. Apenas 3. Mas Davi faz uma grande pergunta, quando ele contempla o céu, quando ele contempla a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as coisas criadas, a beleza da natureza, ele pergunta: o que é o homem? Para que Deus tenha nele compaixão, para que Deus tenha nele interesse, para que Deus tenha nele qualquer afeto. Verso 4 está escrito aí, ó. Que é o homem, para que com ele te importes. Então hoje o Espírito Santo me pediu para a gente fazer uma reflexão sobre os 3 grandes mistérios que a Bíblia revela sobre Deus, nos ajudando a ter uma visão melhor de Deus, para termos mais iluminação da Bíblia, para termos uma visão mais correta de Deus. Primeiro mistério. Observe que eu estou falando aqui já no contexto do pecado. E mesmo antes do pecado, a gente sabe que o ser humano ia pecar. Como é que a gente sabe? Porque Deus é onisciente. Ele, além de ser onipresente, ele é onisciente. Onipresente é que Deus está presente em todo lugar. Onisciente é que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas lutas, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe os nossos sonhos, as nossas frustrações, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe tudo sobre nós. Salmo 139 diz, né? Leia comigo o Salmo 139. Não vamos fazer uma reflexão no Salmo todo, mas o Salmo 139 começa dizendo assim, ó. Senhor, tu me sondas, me examinas, não é? E o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto. O Senhor de longe penetra todos os meus pensamentos. Isso é onisciência. Deus, ele é onisciente, ele esquadrinha a minha alma. Ele esquadrinha os mais íntimos desejos do meu coração. Ele é onisciente. Então Deus sabia que Adão e Eva iriam cair na transgressão. Ele sabia que Lúcifer iria se rebelar no céu. E ele não impediu isso. E aí, Renivaldo, por que Deus não impediu? Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4,
e versículo 8 está escrito. 1 João capítulo 4, versículo 8 está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o primeiro mistério a ser revelado por Deus para o universo e para o ser humano pecador é o amor de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Olha o que está escrito. De longe o Senhor deixou que eu o visse, e ele disse para mim: com amor eterno eu amei você, e com as cordas da bondade eu te atraí. Sabe por que Adão e Eva não entraram em desespero quando caíram na transgressão? Eles contemplaram o grande amor de Deus por eles. Inclusive, esse amor foi estendido a Lúcifer no céu. O livro O Grande Conflito diz que Lúcifer teve todas as oportunidades dadas por Deus no céu para que ele mudasse sua atitude, para que ele mudasse o seu comportamento, para que ele desse fim à rebelião. O universo inteiro não compreende o amor de Deus. É um mistério como um ser poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imutável, pode expressar para seres falhos, para seres transgressores da sua lei, ele expressar tanto amor. Aliás, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é a causa de não sermos destruídos. E Deus vai manifestar esse amor. Romanos, capítulo 5, versículo 7, Deus faz questão de manifestar, de revelar o amor dele, esse amor misterioso. Ele faz questão de manifestar esse amor para com todos os pecadores. Veja, Romanos 5, versículo 7. Está escrito, olha. Versículo 7 diz assim: porque dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez, né, alguém se arrisque a morrer por um amigo, por uma pessoa amada. E aí o texto vai dizendo o seguinte, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco ao sacrificar o seu próprio Filho para nos salvar, para nos perdoar de todo o pecado. A maior manifestação do amor de Deus, e que o universo inteiro, boquiaberto, procurava entender, e ainda procura entender até hoje, é como um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imutável, pode amar pecadores a ponto de ele, Deus, se colocar como um sacrifício para salvar o pecador. Isso é a manifestação do grande mistério de Deus, amar pessoas a ponto de morrer por elas. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe esse grande mistério? Como Deus pode amar um pecador como Renivaldo? Mas aí tem outro mistério de Deus que Deus vai revelar ao ser humano, não é? Deus ama tanto a gente, mas Deus se interessa tanto por nós, que ele resolveu que ele não vai viver, ele não vai governar o universo longe do ser humano. E aí, quando Deus liberta os filhos de Israel do Egito, Êxodo capítulo 25, versículo 8, veja qual foi a primeira ordem que Deus dá a Moisés
quando Deus termina de libertar os filhos de Israel do Egito e dá a eles a santa lei. Êxodo 25, versículo 8, está escrito, olha que coisa linda. Deus, Ele ama você, Ele ama todos nós. E o interesse de Deus em demonstrar esse amor foi tão grande que Gênesis 3,15 ele fala que do sacrifício, que a serpente pisaria o calcanhar do Filho de Deus. Ou seja, Jesus Cristo seria ferido pelo pecador. E Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que esse é uma prova do grande amor que Deus tem pelo pecador. Paulo está falando em Romanos capítulo 16, versículo 8, que os mistérios de Deus guardados nos tempos eternos começou a ser manifestado ao pecador através dos santos profetas nas Escrituras e através de Jesus Cristo. E agora aqui, Êxodo 25, versículo 8 está escrito: façam um santuário que eu quero morar com vocês. Olha o grande mistério de Deus. Um Deus que demonstra compaixão. Ele agora vai se revelar um Deus interessado na felicidade do ser humano. E ele diz: eu não quero apenas perdoar vocês. Eu não quero apenas dar uma terra boa para vocês, uma terra fértil. Eu quero dar a vocês a felicidade e a felicidade completa. Mas para isso, eu quero estar perto de vocês. Eu quero caminhar com vocês. Aliás, Deus ele já tinha feito isso lá em Gênesis, né? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus ele já estava realmente trazendo a presença dele para habitar no ser humano. Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, o Espírito Santo não habitará para sempre no homem. Ora, se ele está dizendo que o Espírito Santo tem uma morada temporária no ser humano, o que o texto está dizendo é que o Espírito Santo teria uma habitação temporária no ser humano, não seria uma habitação eterna ou interminável. Deus estava dizendo que ele, Deus, através do Espírito Santo, estava habitando no ser humano. Olha que Moisés nos revela um grande mistério do amor de Deus, o fato de Deus se interessar, e Davi faz a pergunta lá no Salmo 8, né? Que é o homem para que o Senhor com ele se importe, que tenha interesse nele, ou que preste atenção nele. No Salmo 14, versículo 3, diz que do céu, Deus se inclina para ver os filhos dos homens. Deus se interessa por você. Deus tem um grande interesse pelos teus projetos, pelos teus sonhos, pela tua felicidade. Deus quer estar perto de você. Êxodo, Deus separa ali 2 milhões de pessoas do Egito, liberta do Egito, e agora ele dá a santa lei, as regras do relacionamento, não é? Que não existe relacionamento sem regras. Não existe nada neste mundo sem regras. Mesmo na sala de aula nós temos lá um quadro cheio de regras. As regras do sentar, andar em fila, respeitar o colega. Nós temos regras para tudo. Nós não vivemos sem leis, sem regras. O ser humano não se organiza. O ser humano não sabe viver sem leis. Então, se você hoje quer viver sem leis, você está realmente alienado neste mundo. E você vai ser um transgressor e logo, logo você vai estar preso. Por quê? Quem transgride as leis se torna criminoso. E ao se tornar criminoso, você vai pagar pelo seu crime. Você vai se tornar um prisioneiro, porque você é um transgressor das leis. Então Deus dá as leis aos filhos de Israel e diz: eu quero morar com vocês. Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero estar perto de vocês. Eu quero cuidar de vocês. E aí nós chegamos no Novo Testamento. Paulo está falando dessa revelação do mistério de Deus. Leia comigo João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Olha que coisa linda. João, Evangelho de João, tá? Não é primeira epístola não, é Evangelho.
Está escrito, olha, João 1,14. O verbo se fez carne. Essa aqui é a terceira manifestação de Deus para nós, né? O Deus eterno, agora ele encarnar, assumir uma natureza humana. Essa aí é a terceira manifestação do mistério lá de Romanos 16, mas eu quero o restante do versículo que diz, a gente vai voltar aí para a gente falar da terceira manifestação do mistério de Deus. Mas aí diz, olha, o verbo habitou entre nós, ele tabernaculou conosco. A palavra tabernacular, a gente lembra de Abraão. Abraão peregrinou, ele morou em mais ou menos 10 cidades diferentes lá na Palestina, na terra de Canaã. Porque nós encontramos 10 altares na caminhada de Abraão. Significa que ele morou em pelo menos 10 lugares diferentes. Em cada lugar que ele chegava, ele estabelecia um altar para Deus. Então, a palavra tabernáculo era barraca, né? Então, as pessoas ao andar pelo deserto, ao andar de uma cidade para outra, né? Eles eram nômades. E esses nômades, eles não tinham morada fixa. Então, o texto está dizendo que na peregrinação do ser humano sobre a terra, o próprio Deus fez questão de estabelecer a barraquinha dele ao lado da nossa barraca, ao lado do nosso tabernáculo, ao lado do nosso palácio, do nosso prédio, da nossa casa, da nossa choupana. Deus fez questão de fazer uma barraquinha perto da tua barraca para comungar, para estar perto de você, para cuidar de você. Paulo está falando da manifestação do grande Deus. Leia Romanos de novo comigo, Romanos 16, versículo 25. Veja que Paulo está falando desse grande Deus que faz questão de pegar seus segredos, os seus mistérios da eternidade e revelar para todos nós. Olha aí. No verso 25 mesmo ele fala, olha, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação dos mistérios guardados desde a eternidade. Deus, ele vai mostrando através dos profetas o grande Deus que ele é. E agora você começa a ter uma visão desse Deus, uma visão correta de que ele te ama, de que ele se interessa por você, de que ele está muito mais interessado na tua felicidade do que você mesmo. Porque ele fez questão de pegar a barraquinha dele. E não é diferente da tua, não. Ele não quer se sentir superior. Ele não quer ir para o acampamento e chegar lá, armar a barraca dele lá no centro e dizer, olha aqui a minha barraca, eu sou melhor do que você. O verbo habitar de João 1,14 diz, ele tabernaculou, ele se tornou igual a nós. Hebreus capítulo 11, se eu não estou enganado, versículo 25, diz que Jesus Cristo tem prazer, tem alegria de me chamar de irmão. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ele se tornou Emanuel, um conosco. Alguém parecido comigo, semelhante a mim, lógico que sem pecado, por favor, tá? Jesus Cristo, ele se tornou ser humano, que é a terceira manifestação da glória de Deus, de Romanos capítulo 16. A glória de Deus, o mistério de Deus se revela no fato de ele, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, assumir a minha natureza, a tua natureza, a natureza humana. E outra coisa, uma coisa que é muito sério, que a gente tem que dizer para todos nós. Ao assumir a natureza humana, que é a terceira manifestação da glória de Deus, dos mistérios de Deus, através das Escrituras e de Jesus Cristo, é que a natureza de Jesus Cristo, ela é irreversível. Ou seja, Jesus Cristo não assumiu temporariamente a natureza humana. Não. Assim como lá o Espírito Santo,
ele vai habitando no ser humano temporariamente. Se o ser humano permite, lógico que ele vai morar no ser humano durante toda a sua vida. Mas se o ser humano vai rejeitando, vai negando, vai zombando, vai desprezando, vai desconhecendo, não vai se relacionando com o Espírito Santo, chega um momento em que ele sai da pessoa, ele não se relaciona mais com a pessoa, não ajuda mais a pessoa no crescimento espiritual. E muito menos na conversão e no arrependimento. Então a pessoa perde o Espírito Santo. Paulo disse que a gente precisa cuidar, não entristecer o Espírito Santo, porque ele foi dado para nós para o dia da redenção. Significa que a ação do Espírito Santo no ser humano, ela é limitada. E ela é condicional à própria escolha do ser humano. Agora, Deus não. Deus, ao assumir a minha natureza, lógico que ao assumir a natureza humana, Jesus Cristo tinha um propósito. Deus tinha um propósito, né? Ao assumir a natureza humana. Jesus Cristo e Deus é um só. Né? Ele diz, nós somos um. Não é que são uma pessoa só. São duas pessoas coeternas, mas que habitam o mesmo propósito. Habitam o mesmo desejo, o mesmo interesse, que é a salvação e a felicidade do ser humano. Então, João 1,14 diz que Jesus Cristo se tornou carne. Ele se tornou um ser humano. Com tendências para errar, né? Mas sem a prerrogativa de ele nascer em pecado, como eu e você. Ele nasce, lógico que ele vai ser tentado, e ele poderia falhar. Por isso ele gastava tanto tempo em oração, em comunhão com o Pai, para não falhar na missão que ele veio aqui. Como Deus, ele jamais erra. Como Deus, ele jamais falha. Como Deus, ele jamais peca. Mas ele veio como ser humano. E Satanás vai trabalhar durante 33 anos para destruir e para derrotar Jesus Cristo como homem, não como Deus. Porque como Deus ele já foi derrotado no céu. Então ele não poderia derrotar Jesus Cristo a segunda vez, porque ele já tinha sido derrotado, tanto é que ele foi expulso do céu. E como eu disse no início dessa mensagem, o amor de Deus foi extensivo ao próprio Satanás, porque até a cruz, Satanás teve a oportunidade de mudar, teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de reconhecer o grande amor de Deus. Ele foi expulso do céu porque ele queria fazer parte dos conselhos, dos mistérios de Deus, e Deus não permitiu. Por isso ele foi expulso do céu, porque ele disse que Deus era arbitrário ao não permitir os anjos participarem do conselho da divindade, que era permitido apenas a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então ele transgride a lei do céu. Ele peca no céu por desobedecer e cobiçar o trono de Deus. Mas Deus é amor. Ele revela esse amor na pessoa de Jesus Cristo. Ele revela a bondade dele e o interesse dele em morar no ser humano. João capítulo 14, veja, verso 23. Deus manifesta o grande interesse em morar em mim e você, em estar perto de nós, estar em nós. Diz João capítulo 14, verso 23, diz assim: respondeu-lhe Jesus Cristo, olha que coisa linda, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, olha aqui a base eu falei nos vídeos anteriores, né, que a base do relacionamento com Deus precisa ser amor, não é? Sem amor não há relacionamento, não há felicidade. Pode haver relacionamento, pode haver prazer momentâneo, satisfação momentânea, mas não felicidade duradoura e permanente. Aí Jesus Cristo disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada. Faremos do pecador, Deus quer fazer a casa dele. Olha que revelação maravilhosa de Deus. Que visão extraordinária de Deus,
morar em mim, morar em você. E isso é possível? É claro que é possível. Apocalipse 3:20, Deus pede que a gente abra o coração para que Ele possa entrar e habitar na gente. Mas Jesus Cristo veio em carne. 1 João capítulo 5, versículo 10 e 11, diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo se tornou um de nós. Sem pecado. Hebreus capítulo 5, versículo 5, se eu não estou enganado, diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, mas ele não pecou. Ele não pecou para que eu e você tenha a alegria, a segurança, o prazer e a certeza de que o Deus eterno, que resolveu assumir a natureza humana, ele vai viver uma vida de obediência à santa lei, para que, através da sua obediência, eu tenha a alegria, o prazer e o poder dado pelo Espírito Santo para obedecer também. É em Jesus Cristo que nós podemos todas as coisas. É em Jesus Cristo, é o fato de Ele ter sido tornado um ser humano com a minha natureza. Não pecaminosa, lógico, mas Ele se torna um de nós para me dar o exemplo, para estar comigo e para me fortalecer. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz que eu posso agora me achegar a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é o que conserta, é o que corrige, é o que transforma a minha vida de fraqueza numa vida de poder e vitória. O Verbo se fez carne. O Jesus se fez homem. E esse Jesus homem, ele hoje no céu tem as duas naturezas. A natureza de Deus e a natureza de homem. Ele nunca mais vai poder ser apenas Deus. Ele vai ser o Filho do homem. O Filho de Deus vai ser ainda no céu e na eternidade o Filho do homem. Nós no céu vamos ter a alegria de poder chamar Jesus Cristo de meu irmão. Assim como Hebreus capítulo 11, Jesus Cristo tem prazer de chamar o Renivaldo de irmão dele, no céu, na eternidade, nós vamos ter o prazer, a alegria de chamar Jesus Cristo de meu irmão. Assim como Abraão chamou Deus de meu amigo. E assim como Deus chamou Abraão de meu amigo. Leia Isaías capítulo 41, versículo 3. Abraão é meu amigo, disse Deus. E lá em Crônicas capítulo 20, Josafá diz, Abraão, teu amigo. Então, Abraão chamou Deus de meu amigo e Deus chamou Abraão de meu amigo. Salmo 91 diz que eu resolvi morar na casa de Deus. E João capítulo 14, verso 23, Deus escolheu a Renivaldo para ser a casa dele. A habitação de Deus. Olha que grande mistério. A Bíblia revela os mistérios de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7 está escrito, e o Senhor Deus não faz nenhuma coisa sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus que tem outros grandes segredos, outros grandes mistérios para revelar para mim e para você. Ele revela o seu amor. Um amor tão grande, mas tão grande, que foi capaz de sacrificar seu próprio filho para mostrar, para provar o quanto nos ama. Ele é tão misericordioso que ele faz questão de estar perto de nós. Deus não é um Deus ausente lá no céu, cuidando do universo. Deus está aí, perto de você, cuidando de você, olhando para você e interessadíssimo mesmo. Abraçar você e conduzir você. É loucura. Paulo diz que é loucura. Romanos capítulo 1, né? E Coríntios capítulo 4, ele diz que é loucura. Deus, o Deus eterno,
está tão interessado em você. É loucura. Mas esse Deus é louco por você. E Ele é capaz de esvaziar o céu. Ele é capaz de deixar tudo no céu para estar perto de você. E Ele diz, olha, faça um santuário para mim. Coríntios capítulo 6, verso 19 diz, eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou casa de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Coríntios capítulo 3 também, verso 16, não é? Ou você não sabe que você é santuário de Deus e morada do Espírito Santo? Mas o Verbo se fez carne. Ele veio morar perto de mim. Ele não apenas trouxe a barraquinha dele, como Deus ali ficou escondido, olhando, vigiando os meus pecados. Ele se fez carne para cuidar de mim, para que eu não tenha medo dele, para que eu me aproxime dele com confiança, com esperança. Alejandro Bulhon conta a história de uma jovem que foi estudar num colégio interno. E lá ela estava com dificuldade de pagar as mensalidades. Ela era muito bonita, muito cobiçada lá no colégio. Todos os jovens do colégio queriam namorar com ela porque ela era muito bonita, né? Muito atraente, uma jovem também de boa índole, né? Uma jovem pura, uma jovem bela e uma jovem simples, uma jovem cristã. Mas elas estavam com muita dificuldade. E um dos rapazes da escola, o mais feio da escola, se apaixonou por ela. E ao ficar sabendo da situação crítica dela, da dificuldade financeira dela, ele trancou a matrícula dele, mas pediu ao colégio para não dispensá-lo, mas que deixasse ele ficar no colégio trabalhando para que ele pudesse pagar as mensalidades dela, para que ela não parasse os estudos. Ela não estava sabendo disso. E um dia ele revelou o amor dele por ela. Ela olhou para aquele rapaz simples, né? Pobre, feio, né? Trabalhador ali do colégio. E ela disse não para ele. Ela o rejeitou a princípio, né? Mas ele não desistiu do amor que ele tinha por ela. Ele continuou trabalhando. E aí um dia, por acaso, ela descobriu que ela estava estudando ali no colégio já há mais de 2 anos, porque aquele rapaz havia feito um sacrifício do seu futuro, dos seus estudos, da sua própria vida, para a felicidade e sucesso daquela moça. E a pergunta que Alejandro Bulhon faz: como não amar um rapaz desse? Como ela poderia não amar aquele rapaz? Eles namoraram, noivaram e casaram. Porque ele deu a vida por ela. Ele fez sacrifício por ela porque ele a amava. Os outros rapazes que queriam namorar com ela, talvez tivessem interesse na beleza física dela, na sensualidade dela. Mas aquele rapaz simples estava interessado apenas na felicidade dela. A ponto de sacrificar a sua própria vida, o seu próprio futuro, para ajudar aquela moça a ser feliz e a conquistar com sucesso os seus estudos. Isso é o que Deus fez conosco. Ele deixa o universo, ele se torna homem, ele vai para a cruz, ele se sacrifica simplesmente para dizer: Renivaldo, eu estou te dando a chance de ser feliz e ser feliz eternamente. Não está você hoje disposto a conhecer mais desse Deus? A ter uma visão melhor de Deus? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem grandes mistérios, mas o Senhor revela-se a nós com as cordas do teu amor, nos atraindo a ti mesmo como Deus.
com as cordas da compaixão, o Senhor nos atrai para si mesmo. E o Senhor é tão interessado em nós, tão apaixonado por nós, que pegou a sua barraca e transferiu aqui para a terra, para estar perto da gente. E não satisfeito em apenas se tornar um morador da terra, o Senhor se tornou um ser humano como nós, para nos dar o exemplo e para que a gente não tenha medo do Senhor, mas se aproxime do Senhor com confiança, com alegria e com esperança. Por favor, Senhor, ajude-nos a ter uma visão correta do Senhor. Ajude-nos a cada dia se aproximar de Ti com alegria, com esperança e confiança. Dá-nos um novo coração, Senhor, e não retire de nós o Espírito Santo, mas dá-nos a Tua bênção. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.